Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus e pela oportunidade que foi me dada. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Juízes, capítulo 13 e versículo 2. Se puderem se colocar de pé em reverência à palavra. E nós vamos ler no versículo 2. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho, nem cerveja, não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Podem se assentar. Eu estava meditando e pedindo para Deus uma direção do que eu iria falar, e Ele colocou essa palavra no meu coração. E por que a história de Sansão? Eu questionei com Deus. E a história de Sansão é uma história muito bonita, mas muito triste. Deus, ele colocou um projeto nas mãos de Sansão e, infelizmente, esse projeto ele foi mal administrado por uma falta de obediência a Deus. O projeto para a vida de Sansão era livrar o povo de Israel do povo dos filisteus. Esse povo estava sendo escravizado durante 40 anos. Deus, com sua infinita misericórdia, durante a história do povo de Israel, Ele sempre levantava alguém para livrar esse povo, decorrente das suas más escolhas, da sua desobediência a Deus. E é muito lindo e é muito triste ao mesmo tempo, porque Deus não cansava de tentar livrar o povo, de tentar fazer eles serem obedientes a Deus. E voltando e nos atentando à história de Sansão, começa no versículo 2, quando a esposa de Manoá recebeu o anjo do Senhor e falou para ela que ela iria engravidar. E é muito interessante porque aqui fica bem evidente que ela não poderia ter filhos. Ela nunca foi mãe. Só que Deus, ele faz exatamente assim. Não é o óbvio, não é o simples. Ele sempre vai no impossível, porque para Ele é assim. Eu podia tentar explicar de 1000 formas, mas a forma que Deus colocou no meu coração é que é da forma dEle, é do jeito dEle, e é realmente impossível, porque Ele é o Deus do impossível. E a história começa assim. O anjo do Senhor fala com a esposa de Manoá e fala que ela vai engravidar. E ela foi procurar o seu esposo e contou a história que o anjo falou para ela. Que ela iria engravidar, que ela não poderia beber nenhum tipo de bebida e que ela precisava se preparar para ter esse bebê e que ele não poderia cortar os seus cabelos. E eu acho muito interessante que Manoá, ele não falou assim para ela, tá, mas assim, você não pode engravidar. Não, ele falou assim, e se vocês quiserem me acompanhar no versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor dizendo, meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. E aqui, Manoá, ele foi tão sábio, ele orou e pediu para o Senhor, como se fosse uma confirmação daquilo que a esposa dele tinha visto. E ele disse, o que ardeu no coração dele é que ele precisava entender o que Deus queria com o menino e como eles precisavam cuidar desse menino para então o propósito de Deus se cumprir. Ele não falou, Senhor, a minha esposa não pode engravidar. Senhor, é impossível. Ele simplesmente usou a sua fé em ação e teve o discernimento de pedir para o Senhor orientar ele a como criar essa criança.
E o Senhor o honrou. E novamente, no versículo 11, ele fala: você é o homem que falou com a minha mulher? Porque novamente o Senhor enviou o anjo para a sua esposa, e a sua esposa o chamou para então conversar com o anjo do Senhor. E no versículo 10 ele fala assim, no versículo 11: você é o homem que falou com a minha mulher? E o anjo respondeu: sim. Quando acontecer, então, Manoá, quando acontecer o que falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? E o anjo do Senhor respondeu: a sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas, não vai tomar nem vinho, nem cerveja, não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. E é interessante que Manoá, ele não identificou que era o anjo do Senhor. Ele identificou só como um profeta, apenas como um profeta só. Então, Manoá, ele pergunta como é seu nome, ele queria agradar esse profeta do Senhor. Ele até o convida para ficar, para então se alimentar junto e oferecer algum alimento em forma de gratidão. Só que o anjo do Senhor, ele fala assim: não, Manoá, eu não vou comer. Então faz o seguinte, oferece esse sacrifício para o Senhor. E ali nesse sacrifício, o milagre do Senhor se manifestou. Manoá e sua esposa, eles viram, através das cinzas que pairavam no mar, o espírito do anjo subindo. Então, Manoá e a sua esposa, mais uma vez, agiram de uma forma que me chamou a atenção. Manoá, ele ficou com tanto medo, ele falou: será que o Senhor vai nos matar? Por que o anjo do Senhor apareceu para nós? E a esposa de Manoá, ela foi muito inteligente. Ela compreendeu que quando o Senhor se revela para a gente, não é para nos ferir, é porque Ele quer se manifestar para a gente, Ele quer nos trazer mais perto de nós. Ele acredita no milagre que Ele queria se manifestar ali. Só que muitas vezes nós somos tão descrentes. Nós não vemos que o Senhor já se manifestou, o Senhor já fez o milagre, o Senhor já se fez mais próximo. Nós ainda... assim, nós agimos muitas vezes de má fé, nós não acreditamos que o Senhor quer se aproximar de nós. E ali a esposa de Manoá falou: não, Manoá, se ele quisesse nos matar, ele já teria nos matado, ele apareceu 2 vezes. E então, dando sequência à história, o Senhor abençoou essa mulher que agiu com fé, deu o menino nasceu com saúde, de uma mulher que não podia ter filhos. E Sansão, ele nasceu com uma força extraordinária, porque, mais uma vez, o impossível de Deus se manifesta. Ele nasceu de uma mulher que não poderia ter filhos, com muita saúde, com muito forte, algo que talvez a gente poderia pensar: bom, vai nascer prematuro, né? Não, com Deus não é assim, o milagre é completo. Então, Sansão, ele nasceu com uma força extraordinária, e a missão dele, ele já sabia desde muito pequeno. Ele não poderia se contaminar com as coisas daquele mundo, porque ele precisava ser a diferença. Ele não poderia cortar seus cabelos, porque a sua força vinha dos seus cabelos. E aqui é algo muito interessante, porque a gente poderia pensar: bom, ele nasceu com uma força extraordinária, deve ser algo especial dele. Não. A força era dele, a força era do Espírito Santo, a força era de Deus. E no decorrer da história a gente vai entender o porquê disso. E aqui eu anotei algumas ações de Sansão, e se vocês quiserem me acompanhar, no capítulo 14, no versículo 6, Sansão, ele matou um leão com as suas mãos. No versículo 19, ele matou 30 homens. No capítulo 15, ele, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Isso aqui não pode ser algo normal e de um homem, com a força do homem, a força dos seus braços. Isso aqui é o poder sobrenatural de Deus, e toda vez que Deus, que na palavra, Ele expõe o milagre, antes de expor o milagre, Ele fala: mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. O Espírito do Senhor, não foi Sansão, não foi o treinamento que ele teve, não foi a criação, não foi o alimento, foi o Espírito do Senhor que fez ele ficar forte.
porque o propósito na vida de Sansão é que ele fosse assim, para que ele manifestasse a glória do Senhor assim. O propósito do Senhor já estava estipulado há muito tempo. E mais uma vez, Deus queria usar essa força de Sansão para livrar o seu povo. Só que, infelizmente, no decorrer da história, Sansão ele foi desobediente. Ele se deixou levar pelo seu coração, ele se apaixonou por mulheres que não eram do seu povo, que manchavam o seu coração, manchavam a sua história. E no fim, Sansão ele acaba sendo morto e enganado a partir de uma paixão que ele teve com Dalila. Essa história é muito conhecida. Sansão ele conhece Dalila, acaba se apaixonando por ela, e os governantes daquela época, entendendo essa paixão que ficou muito forte, muito conhecida, eles usaram isso e induziram Dalila a enganar Sansão. E pediram para ela descobrir o porquê que ele era tão forte. E Sansão, ele mentiu algumas vezes para Dalila e deu certo durante algum tempo. Ele sempre mentia que sempre era alguma coisa. Por exemplo, se me amarrarem por 7 cordas de arco novas que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. E todas essas oportunidades, Dalila chamava os filisteus para realmente comprovar se a força dele era daquilo que ele dizia. Só que nunca dava certo. Então, até que depois de algum tempo, Dalila pedindo muito para Sansão contar para ele o segredo da sua força, ele não aguentou mais aquela pressão e contou para ela. Que se encontra no versículo 17, no capítulo 16, no versículo 17. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se meu cabelo for cortado, eu perderei a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governantes filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles trouxeram dinheiro para ela e assim conseguiram pegar Sansão dormindo, arrancaram seus olhos e o prenderam. E algo muito interessante é que fala assim no versículo 20. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado, porque a intenção dele era o quê? Quando ele acordou, ele achou que ele iria ter a mesma força. Ele se esqueceu que o Senhor que o segredo dele foi revelado, que a força dele não era dele. Sansão, ali ele desperdiçou o chamado de Deus para ele por causa da sua desobediência, por causa do seu coração que já estava tão corrupto. Só que algo interessante é que o cabelo de Sansão começa a crescer de novo. Só que o Espírito do Senhor já não estava mais nele. E quando o Espírito do Senhor ele se afasta, nós não somos nada. Nós não somos nada. Porque a nossa força, a nossa alegria, o nosso tudo vem dele. Então, dando sequência à história, no versículo 31, aquele pai e aquela mãe que receberam outrora algo impossível, que era o nascimento de seu filho, eles encerram a história indo sepultar o Sansão, porque no versículo 29, ele agarra 2 colunas que sustentavam o templo, e com a mão direita numa coluna e com a esquerda na outra, ele jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. O Senhor ele já tinha dado poder para Sansão para derrotar os filisteus lá no começo da história, quando ele foi criado. Só que o coração de Sansão o levou à morte, porque o preço do pecado é a morte. O Senhor ele ministrou muito forte no meu coração que a obediência, se nós escolhemos obedecer ao Senhor, não é só em uma área da nossa vida, mas é em toda a área. É em todas as áreas da nossa vida. A história pode ser diferente do que a morte. A história pode ser a vida, a história pode ser a libertação de um povo, pode ser a libertação da sua família, pode ser a sua libertação, pode ser a sua história de vida mudada. Porque o Senhor é uma promessa do Senhor para nós.
Se nós escolhermos o caminho bom, o caminho da obediência, da sabedoria, Deus tem uma história bonita para a gente, uma história de crescimento, uma história de florescimento. Só que se nós escolhermos o caminho mau, esse vai ser o preço. Sansão, ele poderia fazer uma linda história. Eu poderia estar aqui contando a história de Sansão, que ele foi criado para libertar o seu povo, reinou 20 anos, o libertou e passou essa história para outro rei no qual Deus levantou. Mas não. A história que eu estou cantando aqui é de um homem que tinha muita força, que vinha do Espírito Santo, mas ele perdeu essa força porque ele escolheu desobedecer o Senhor. Eu queria encerrar fazendo uma oração. Pode ser assentada mesmo, ou assentados mesmo. E eu me incluo nessa oração. Para o Senhor colocar cada vez mais amor pela sua palavra, amor pela sua obediência, amor em obedecer ao Senhor. Porque eu acredito que é o único caminho, é nós sermos alegres em obedecer ao Senhor, de verdade, de todo o nosso coração. Para nós chegarmos ao final e conseguirmos ter uma história bonita para contar, ter uma história que as pessoas olham e falam: ali morreu um homem e uma mulher de Deus, que entregou a sua vida, que libertou a sua família, que combateu o bom combate com fé no Senhor. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, porque, Senhor, é um presente nós estarmos aqui no ano de 2022, no mês de janeiro, Pai, no começo do ano ainda. Senhor, muito obrigada, Pai, por nos ter conduzido até aqui, por ter nos livrado, Pai. Nessa hora, Pai, eu te peço, nos dá mais temor, nos dá mais sabedoria, que nós sabemos pedir e te buscar, Pai, de todo o nosso coração. Que o Senhor nos dá sabedoria para nós escolhermos melhor, para nós agirmos melhor, Pai. Nós queremos, Pai, terminar a nossa história sendo, Pai, exemplos, não perfeitos, Senhor, mas sermos exemplos, Pai, de pessoas que te amam, Pai, que te obedecem, que são felizes em te obedecer, Senhor. Pai, coloca mais direcionamento na nossa vida, Pai. Se há pessoas aqui com dúvida nesse ano, Pai, amplia os seus olhares, Senhor, amplia o horizonte para ti, Jesus. Que o Senhor conduza a nossa vida, Pai. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus.